Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Falando diretamente dos estúdios da Unifia, está no ar o Conexão Amparo. Gente, deixa eu começar esse jornal aqui, passando algumas mensagens para vocês, dar uma satisfação em primeiro lugar. Semana passada, infelizmente, não pude fazer o jornal. Vocês ficaram aí com o Paulo, com a Larissa, que tocaram com matérias incríveis, fizeram o jornal sozinho. Infelizmente, não pude participar, porque depois de fazer, acho que 18 programas do Conexão Amparo, falando da bendita dengue aqui em Amparo, acho que de tanto falar da dengue, a dengue me pegou. E, brincadeiras à parte, eu acho que foi muito importante, pela primeira vez, eu entender na carne o que é o sofrimento das pessoas que pegaram essa bendita dessa doença. Como é ruim ter dengue. Como é ruim ficar largado na cama parecendo que está um morto-vivo. É horrível, horrível, muito ruim. Mas, sobretudo, eu acho que foi muito importante para a gente aprender a agradecer, ser grato, né? Infelizmente, a gente viu várias pessoas aí, mas várias pessoas que foram acometidas pela dengue e ficaram horas e dias buscando ajuda médica, né? Em filas de hospital. Porque às vezes a pessoa não tinha uma condição de buscar uma ajuda naquele momento que ela precisava. E a gente fala, mas a gente nunca tinha vivenciado. Hoje eu sei o que essas pessoas sofreram. O que essas pessoas passaram em precisar de uma ajuda médica e não ter ajuda na hora que ela precisou. Então, para essas pessoas que foram acometidas pela dengue, para essas pessoas, não foram poucas, foram 13, 14 casos de óbito em Amparo pela dengue. Então, por todas essas pessoas que pegaram dengue, que morreram de dengue, que sofreram por causa da dengue, para vocês eu queria falar, hoje eu sei o que vocês passaram, tá? Hoje, mais do que ninguém, eu entendo a dor de vocês. Então, não só por isso, cada vez mais aqui nesse jornal, a gente vai cobrar do poder público excelência no serviço de saúde. A gente vai cobrar do serviço público que as filas sejam menores, que tenha prevenção dessas doenças, né? Que seja feito um trabalho preventivo para que as pessoas não peguem o raio da doença e que quando peguem tenham condição de ser bem tratadas e bem atendidas, porque definitivamente que doencinha desgramada, tá certo? Agora, pessoal, eu vou seguindo por aqui, não poderia jamais deixar de passar batido. Olha o meu terno, que coisa maravilhosa. É da Maier, é lógico. Hoje, terno azul, em homenagem que receberemos aqui o comandante Campos da Guarda Municipal. Eu queria vir de farda, mas não pode. Então, já que eu não tinha farda, eu falei, me vê um terno azul. Azul igual da Guarda Municipal, coisa mais linda. Maier Alfaiataria. Agora, pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, antes da gente chamar a vinheta, algo que eu tô engasgado. Na última participação minha aqui, eu li um editorial que era uma nota de repúdio, onde nós falamos a respeito da agressão covarde que o Gabriel sofreu em Serra Negra. Relatei aqui passagens da agressão, narrei aqui passagens da agressão, sem imagens, mas narrei. E essa semana, as imagens vieram à tona. Para quem estava torcendo para ficar no anonimato, para quem estava torcendo para que as imagens não viessem a público, para poder continuar se escondendo, né? As imagens vieram. As imagens vieram impressionantemente. As imagens repetem ipsis liter tudo aquilo que eu narrei aqui, sem tirar nem pôr. Quando eu peguei aqui no meu celular e li aqui do lado do Gabriel, as pessoas narrando como tinham sido as agressões durante a festa. Muita gente aí, imagina, isso aí é carnaval, estão querendo fazer barulho? Está de brincadeira. As imagens vieram e mostraram que tudo aquilo que nos foi passado, todas as informações que nos foram passadas estavam corretas.
foi uma das agressões mais covardes que eu já vi na minha vida. E olha, vocês vão ter... vocês vão ter a oportunidade de ver as imagens de novo aqui comigo, mas eu tô rindo, sabe por quê? Vocês vão ver, tem um tal lá que a hora que a guarda municipal pega o Gabriel, o malandrão vai lá e ó, dá um guento no celular, põe no bolso e aqui ó, e sai cantarolando achando que ninguém viu. Tá aí nas imagens. Você sabe quem é essa pessoa que pegou o celular? Você sabe? Você vai ver aqui, vocês vão ver junto comigo quem foi que tentou dar fim no celular do Gabriel, né? Gente, então assim, vocês vão ficar com as imagens. Eu vou chamar a vinheta do Fala Gabriel, mas só queria reiterar aqui o seguinte: cadê o Ministério Público? Agora eu não tô brincando, agora eu tô falando sério. Cadê o Ministério Público? Até agora não vi nada. OAB, cadê a OAB? Até agora não vi nada. Câmara Municipal de Serra Negra, seu Vaguinho, presidente da Câmara, cadê? Até agora não vi nada. União Brasil, partido do prefeito, cadê o seu pronunciamento? Até agora... nada. Eu rio, eu choro. Produção, me ajuda. É ridículo. É ridículo. É ridículo que as pessoas ficaram se escondendo e a hora que as imagens continuam se escondendo. Vocês estão fingindo que as pessoas não estão... Vocês acham que as pessoas são cegas? Olha, uma coisa que foi ridícula. Teve um evento lá em Serra Negra com a participação de vários deputados de fora, né? Para falar do pedágio. Vocês viram isso daí? Vocês viram, né? Muito bom, muito legal. O evento que o parlamento fez, a briga contra o pedágio continua. Até aí, ok. Maravilha. Agora, eu não sei se vocês perceberam. O evento foi no dia 15, né? No dia 16, tinha pau mandado inundando a internet com postagem do prefeito de Serra Negra, falando, ele é contra o pedágio, fora Tarcísio. Vocês acham que os outros são tontos? Vocês acham que o povo é besta? Vocês acham que o povo tá... Que mundo que vocês vivem? Aquela pessoa que é pau mandado, porque ó, entrar em toda... Eu contei 18. Só eu contei 18 páginas diferentes no Facebook, entre Amparo Conectado, Monte Alegre do Sul Conectado, Três Pontos Conectado, Feira do Rolo de Serra Negra, Feira do Rolo de Itapira, Feira do Rolo. O que você imaginar de página da internet, essa mulher entrou e pôs as mesmas fotos do prefeito de Serra Negra, agora falando que ele é contra o pedágio e fora Tarcísio. Agora, aí eu te pergunto, o prefeito sentou a lapa na orelha do repórter, agrediu um membro da imprensa em praça pública, cadê que essa mulher entrou lá para comentar alguma coisa? Cadê que essa mulher entrou na página lá do Amparo Conectado para colocar? O prefeito bateu ou não bateu, ou pede desculpa. Não, aí faz que não viu. Faz que o vídeo não existe. Faz que a imagem é de mentira. Meu amigo, tá todo mundo vendo. Essas imagens estão correndo a internet desde quarta-feira. Se você for lá no Instagram, olha, vai lá, eu sei que você já foi, vai de novo. Olha lá na página lá da TV Amparo. Quantas mil visualizações já tem esse rio? Se você for lá no Amparo Conectado, que o povo gosta de caçar uma desgraça, vai lá olhar. Tem lá a imagem completa, de passo a passo, desde a hora que começa a hora que termina. Vai lá ver quantas visualizações tem, quantos compartilhamentos tem. Então não adianta você fingir que ninguém tá vendo, porque todo mundo tá vendo. O repórter foi agredido, tomou uma lapada pelas costas, né? Foi imobilizado pela Guarda Civil, que impressionantemente imobilizou o agredido, mas o prefeito que agrediu deixou sair andando. Todo mundo viu. E vou mais, isso vai contra a instituição. Uma instituição séria que é respeitada pela população da cidade, só que quando toma esse tipo de atitude, por causa de defender um ou outro,
Vocês põem em risco a seriedade e a credibilidade da instituição. Então isso é muito sério. De novo, não adianta fingir que ninguém está vendo. Todo mundo está vendo. Principalmente o que a gente mais recebeu. Convido todo mundo, gente, não é brincadeira. Entra lá no Instagram da TV Amparo. Entre e vai lá ver o vídeo. Entre e vai lá ver. Mas sobretudo, além de ver o vídeo, é sério, lê os comentários. Vá lá na página da TV Amparo no Facebook e vê o vídeo e lê os comentários. Vocês vão ver que legal. Sabe o que mais o povo está comentando? Sabe o que mais o povo está comentando? Do digníssimo vice-prefeito que tentou surrupiar o celular do Gabriel, né? Meteu no bolso aqui e saiu todo malandrão. Ah, ninguém viu, todo mundo viu, meu amigo. Agora, o que todo mundo comenta é o seguinte: se pegou o celular com todo mundo vendo, imagina o que não pega quando não tem ninguém vendo. Tá escrito lá! Vai lá ler! O povo tá vendo. Não adianta vocês ficarem dando uma de João sem braço. Não, cada dia que passa o vexame é maior. Cada dia que passa a ser um pronunciamento oficial, vira público, dá uma satisfação, cada dia que passa o vexame é maior. Cada dia de silêncio de vocês, o barulho que a gente escuta é mais alto. Uma vergonha, repito, uma vergonha. O que aconteceu em Serra Negra, mas vergonha maior do que o que aconteceu. É a vergonha que está acontecendo agora, da omissão, do silêncio da Câmara Municipal, do silêncio da OAB, do silêncio do Ministério Público, do silêncio do partido do prefeito, do silêncio da própria prefeitura, porque a prefeitura é uma instituição e o prefeito é uma pessoa. O silêncio de vocês, cada dia que passa, é uma vergonha maior. E essa vergonha está se esparramando pela internet. Cada dia que passa, entrem lá na página da TV Amparo, vejam o vídeo e leiam os comentários. Aí, meu amigo, a minha parte eu fiz. Eu mostrei, falei e provei. Agora, faça a sua parte. Pode ser vir pedir desculpa, pode ser continuar negando o fato que todo mundo viu, não sei. Aí cada um, né, faz aquilo que quer. Inclusive, produção, eu gostaria aqui, eu quero um ofício para semana que vem, carta ofício. Para não falar que eu sou ruim, o mesmo espaço que eu dei pro Gabriel vir aqui, eu ofereço pro senhor prefeito. E nós vamos mandar um ofício da TV Amparo, convidando o senhor a vir aqui explicar, se retratar, falar do que o senhor quiser. O mesmo espaço que eu dei pro Gabriel, vou dar pro senhor. Agora, se o senhor não quiser aproveitar, não aproveitou porque o senhor não vai querer, porque o senhor não quis. Aí eu não posso fazer nada. O espaço vai ser dado. Então eu tô pedindo aqui no ar pra produção, nós vamos mandar um ofício. E aí, semana que vem, de duas uma. Ou o senhor tá aqui comigo, ou eu vou mostrar no ar o ofício que foi e vocês não responderam se vocês não quiserem. Mas a minha parte eu vou fazer. Gostaria muito de que o senhor viesse aqui poder explicar o que aconteceu. Gostaria muito de ver o seu vice-prefeito vindo aqui explicando o que aconteceu. Por que ele pegou o celular e saiu andando com o celular no bolso? Eu gostaria, né? A gente gostaria, mas, enfim, vida que segue. Pessoal, eu vou chamar a vinheta do Fala Gabriel. Vocês vão ver o vídeo na íntegra aqui agora. Gabriel, é com você. Fala, Gabriel!
Estamos de volta aos nossos estúdios e hoje estamos recebendo aqui o comandante da Guarda Civil Municipal de Amparo, o comandante Campos. Falei certo? Falou certo. Seja muito bem-vindo, Campos. Muito obrigado. Campos, conta pro pessoal aí, a gente convidou você para vir aqui, porque essa semana teve uma ocorrência, vamos falar assim, uma ocorrência que foi muito divulgada, que foi um pouco acima do que o normal que a gente está acostumado. O que aconteceu aí em Amparo, Campos? Na verdade, uma ocorrência bem complexa, né? Envolvendo um roubo à residência. Como a ação foi rapidamente frustrada pela GCM, então foi roubo tentado, né? Então, na delegacia foi registrado como roubo tentado, mas com cárcere privado de 3 vítimas dentro de uma residência, então um bairro nobre na cidade. Então, isso aconteceu na terça-feira. E nosso subcomandante saindo aí da residência, aí, que é morador do bairro lá, indo para o deslocamento aí até o trabalho, ele verificou um veículo branco aí, de atitude suspeita. Os veículos, o vidro praticamente muito escuro, o emplacamento aparentando aí estar com películas no emplacamento. Na placa? Na placa. Divergias também, a placa traseira estava diferente da frente também. Tá. Então, tipo assim, mas também os meliantes também percebeu a ação, essa visualização do subcomandante e saiu do local. Mas já de imediato ele já fez uma ligação no 153, telefone nosso de emergência, solicitando apoio, né, para as equipes de patrulhamento preventivo ir até o local para procurar esse veículo. E esse veículo logo rapidamente foi localizado numa rua próxima, uma rua sem saída tal, onde foi realizada a abordagem. Que bairro que foi isso? O Jardim Itália. Jardim Itália, Jardim Itália. Para cima do Paraty Lanches ali? Isso, é um bairro nobre na cidade, né, um bairro bem conhecido. E causas de alto padrão, então, enfim, onde tem uma frequência aí do pessoal de fora vir procurar essas casas de alto padrão. Né? É comum vir gente de fora fazer crime aqui? O pessoal vem roubar fora da área deles? Isso, é comum porque pelo menos fica mais difícil ser identificado, mas aqui em Amparo é bem difícil ele entrar na cidade e não ser identificado, então a gente tem um sistema de monitoramento fantástico, né, são as muralhas, a muralha digital? Isso, então de localização de veículos, enfim, uma estrutura muito eficiente para prevenção de crimes, né? Então, continuando a ocorrência, nessa abordagem, foi realizada essa abordagem, dentro do veículo tinha 2 pessoas no interior, até inclusive um que alegava que estava com o pé quebrado e tal. Nessa entrevista, um período de entrevista com esses meliantes aí, eles não souberam explicar que estavam fazendo ali, por que estava no bairro, enfim, aquela conversa de malandro. Conversa de doido. Isso, aquela conversa de malandro, né? Então, e os guardas civis muito bem treinados, preparados, conversaram com eles ali e eles acabaram confessando que estava fazendo um delito ali na região, ali numa casa, numa casa específica. Então, enfim, falou que tinha mais 3 bandidos lá, que eles estavam armados, né? Eles já tinham entrado na casa, quando o guarda municipal pegou eles já tinham entrado e estavam saindo. 3 já estavam dentro da residência, esses 2 estavam esses 2 estavam fora, esperando, na verdade. Estavam dando cobertura para eles ali. Isso, ia ser a gente chama, no linguajar policial, a gente chama de cavalo, né? Então eles estavam de cavalo ali para levar os meliantes que estavam fazendo o roubo ali, né? Então, de imediato as equipes ali
já foi imobilizado esses 2 indivíduos, né, por uma questão aí da segurança também, porque Lógico. não sabia também quantas pessoas tinham nessa residência também, né, eles alegaram aí que tinha 3, mas vai acreditar em malandro, né, então o malandro não pode acreditar muito no malandro, né, e aí nesse deslocamento para a residência, o pessoal também já solicitou apoio da Polícia Militar, até uma questão de uma grande complexidade, né? Então envolvendo pessoas lá dentro, poder estar fazendo vítima, né? Pessoas de vítimas, então refém, enfim. Mas não deu muito tempo. Então quando chegou a casa era bem próxima, quando a equipe chegou, os meliantes aí iam saindo da residência já de arma na mão, em punho. E eles não esperavam? Não, eles não esperavam. Então eles foram surpreendidos pelas guarnições. Então, tipo assim, foram 3 equipes, né? 6 GCMs chegando na residência. Eles entraram meio que ali em choque assim, mas não obedeceu a ordem de parada não. Um deles até obedeceu. Quando mandou soltar a arma, um jogou a arma, mas esse primeiro aí, que era o menor, é um adolescente aí de 17 anos. Adolescente de 17 anos, parecia aparentemente aí um indivíduo que seria mais perigoso, né? Porque era um cara que tinha um pouco de apetite. Ele acabou não obedecendo essa voz, não obedeceu. E aí foi necessário fazer o uso de arma de fogo, né? Então ele efetuou. Mas ele atirou contra vocês? Não chegou a atirar porque a arma deles era um simulacro, mas porém não era imperceptível. Então é completamente muito igual a. Também não dá para pagar para ver. Não dá para pagar para ver. Então e essa história de que esperar o ladrão atirar primeiro para depois atirar, então a gente não trabalha dessa forma. Então ele estava com uma grave ameaça ali. Então enfim. Pediu para ele largar, ele não obedeceu. Quem obedeceu não tomou tiro, né? Então, sim. Enfim, aí foi efetuado o disparo, foram 2 disparos técnicos e acabou acertando, alvejando aí a mão e o abdômen desse indivíduo. Não foram disparos letais, foram disparos de advertência, só para ele obedecer, vai. Não seria muito uma advertência, mas tipo assim, mas para repelir essa ameaça, né? Então, tipo assim, para conter essa ameaça desse indivíduo, ele veio ao solo e rapidamente ele foi imobilizado ali. Aí já verificou que essa arma se tratava num simulacro e os outros indivíduos, ainda os 2 tentou fugir ainda pelo fundo da casa, mas rapidamente já foi detido pelos GCMs, né? Então foi contido ali. E aí, ao entrar na residência, foi encontrado 3 pessoas lá no interior. 2 pessoas estavam amarradas, né, com aquele dispositivo enforca-gato. Sim. Então a funcionária na casa da residência é um médico, né, bastante conhecido da cidade, conceituado, enfim. Por sinal, um cara muito calmo, né, um senhor muito calmo, mas a empregada estava em estado de choque, né, ela gritava muito, chorava muito, até pelo pavor que passou pelos bandidos, né, esse momento de tensão. Sem dúvida. A gente não sabe ao certo quanto tempo eles ficaram em poder das vítimas, né, os bandidos ficaram em poder das vítimas, então não tem ao certo, então a gente estima aí mais ou menos que eles ficaram em cerca de 40 a 50 minutos aí com a vítima lá dentro, então procurando objetos de valores, fazendo ameaças de PIX e transferências bancárias, enfim, eles tinham, o objetivo dele era dinheiro, né? Então, sim, dinheiro e objetos de valores. E essas vítimas foram libertadas, reclamavam bastante também um pouco de dor dos punhos, né? Até que, por causa de ficar preso pelo sistema aí, esse dispositivo enforca-gato. E as vítimas foram liberadas ali, já prestado todo o socorro para essas vítimas, né? Conduzido aí ao PS, né? Ao hospital, para passar por atendimento. E os meliantes aí, inclusive até o meliante aí que tomou o tiro foi rapidamente socorrido por uma outra equipe para levar para o hospital e infelizmente aí passa bem, né? Então ele infelizmente ele passa bem. Infelizmente também já foi liberado ou ficou? Foi liberado no mesmo dia à disposição de justiça, mas ele foi recolhido, né? A fundação, foi recolhido a fundação? Foi recolhido, então esse indivíduo foi recolhido. Então é um indivíduo criminoso, então tipo assim. E os outros 4, na verdade, 2 no carro e 2 que tentaram fugir. 3 lá dentro, né? 2 no carro e 3 são 5 pessoas, né? Esse menor, então os outros 4 maiores também foram detidos, né? Então também ficaram recolhidos. Ficaram recolhidos. Já tinham passagem? Só o motorista que alegou ser Uber, mas era padrasto de um dos indivíduos, um criminoso, então tipo assim, era um cara mais velho, né? Um cara já dos seus 50 anos, aí quase 50 anos, então tipo assim, ele alegou isso aí, esse cidadão não tinha passagem, mas todos os outros tinham passagem pela polícia já, roubo, furto, enfim, todos já eram criminosos conhecidos. Já tinha corrida aí já. Isso, já era conhecido aí. E dos meios criminais lá da região deles, né? Aqui de Amparo é a primeira vez. Primeira vez que pegam eles aqui na região. Isso, a primeira vez. Inclusive até no nosso sistema, né? Depois a gente, de posse desse emplacamento correto, até
a questão do emplacamento adulterado, a gente conseguiu fazer isso, colocar no nosso sistema, no Muralha, né, que é o sistema Sentry. A gente verificou que esses indivíduos chegou na cidade por volta de 3h20 da manhã. Então, e eles nunca tiveram na nossa cidade. Então, esse veículo, então eles vieram, já ficaram rondando ali, esperando uma oportunidade. Procurando um alvo ali, procurando uma casa. Eles entraram que quando o funcionário está chegando? A princípio a gente achou isso, mas preliminarmente achamos isso, mas depois a gente foi verificar que não. A empregada entrou, quando a empregada entrou, eles entraram logo depois. Então eles estouraram um portãozinho lateral e caíram para dentro. Entendeu? Então, tipo assim, eles ficaram observando, mas acho que acredito mais com a observação do potencial da casa, né? Aquela questão da proporção da casa, uma casa de alto padrão, casa de bonita. Fora você olha, ela é chamativa. Isso, chamativa, então suspeita-se que tem objetos de valores e coisas de valores dentro desse imóvel, né? Então, ou talvez seja até informações que a gente não sabe, né? Isso aí é um trabalho de investigação da Polícia Civil. Isso aí a Polícia Civil vai completar esse serviço, identificando se foi alguma possível fita dada ou se foi realmente aí somente uma loucura deles, eles achou sua casa de alto padrão e entrou com o objetivo de pegar esses objetos. Tentaram a sorte e deram azar? Tentaram a sorte, mas deram azar. Aqui em Amparo não, né? Aqui em Amparo o criminoso, ele que fique longe da nossa cidade, que a nossa cidade é uma das cidades mais seguras do país, então aqui a Guarda Civil Municipal é atuante, então a gente trabalha muito em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Então, esse sistema de monitoramento... Eu queria perguntar isso para você, até aproveitar a oportunidade para você explicar para a população como que funciona esse sistema de muralha digital. O que é para pessoas, é para carro? Como que funciona? Hoje, atualmente no nosso município, é para veículos, na verdade. Para veículos. Mas estamos já em tratativas, né? Na verdade, já está bem avançado para a questão do reconhecimento facial também. Que é o que tem em São Paulo. Isso, que é o Smart Sampa. Então, tipo assim, várias cidades, então, tipo assim, é uma proposta do governo estadual fazer esses convênios agora. A gente já está finalizando esse convênio também. A gente vai ter Vai ter isso aqui em Amparo? Vai ter identificação. Poxa, que maravilha, hein? Então vai ter esse reconhecimento facial. Lógico, né? Tem que ser uma situação estratégica, uma situação mais controlada, porque é onde pega as pessoas, né? Porque como se trata de inteligência artificial, por câmeras, então tem que estar num local, num ambiente que consiga proporcionar essa visualização. Sim. E a gente conseguir fazer esse link de dados, né, de informações. Mas isso vai acontecer aqui em Amparo. Hoje o que a gente tem em Amparo são de veículos, então a gente consegue, não tem nenhum veículo que consiga entrar na nossa cidade que não seja monitorado. Seja por Arcadas, por Morungaba, por Monte Alegre, por onde chegar, entrou em Amparo, ele passa pelo sistema. Passa pelo sistema. E aí você aparece a placa, já aparece tudo. Se ele não passar no sistema das entradas, ele vai passar no sistema dentro da cidade. Então, tipo assim, então a gente tem esse total controle dessa pessoa, desse veículo, né? Então, se for um veículo mal intencionado, um veículo com a placa adulterada, enfim, então assim, facilmente vai ser localizado pelo sistema. Porque a função desse aí não é, por exemplo, pegar o cara tá com licenciamento atrasado, não é isso, né? Não. Objetivo, por exemplo, placa adulterada, carro que tem queixa de furto, de roubo, essas coisas assim. O objetivo do sistema não é questão, lógico, que também faz parte da questão de uma segurança do trânsito, a questão do licenciamento do veículo, enfim. Então, tipo assim, a gente tem essas ações de trânsito também, mas a gente faz essas ações ainda pelo ser humano. Então, tipo assim, essa questão da checagem de documento, porque ainda temos muitas pessoas irregulares, a questão da falta de documento, mas enfim, o objetivo maior é criminal mesmo. Então, tipo assim, uma situação de fazer essa checagem criminal para trazer uma cidade segura, para todos irem trabalhar tranquilo para dentro para as fábricas, para as empresas, para a prefeitura, enfim, para todos os ambientes de trabalho e se sentir seguro, no sentido de que a casa não vai ser furtada, que não vai ser roubada, enfim. Então, esse sistema está muito mais ligado e direcionado a pessoas cometendo delito e não a trabalhador. Então, enfim, então a gente foca em dublê, veículos dublê, então, enfim, tudo isso vocês conseguem pegar isso nesse sistema digital, nessa inteligência artificial é possível fazer esse reconhecimento e já dar na tela e subir para o servidor, para o GCM, que esse veículo está entrando numa cidade ou está passando numa determinada rua e ele tem um problema com a justiça. Talvez até a gente
Nesse último mês a gente prendeu 3 pessoas em flagrante que estavam procuradas da justiça, então, pelo veículo. Então o veículo passou. Pelo veículo? Pelo veículo. O veículo está cadastrado no nome de uma pessoa que está com um mandato de prisão em aberto, ele sobe no nosso sistema. E aí a viatura vai lá e aborda esse veículo e é o proprietário. Então, por 3 vezes que tocou, as 3 vezes que a gente foi lá, abordou, era o proprietário do veículo e era o procurado. Então, tipo, tem algumas situações em alguma cidade que às vezes toca, mas o veículo já não está mais com a pessoa, já vendeu, então aí acaba não efetuando a prisão. Você vai cercando, né? Vocês vão cercando, vai cercando, então vai diminuindo bastante. Então esses convênios, esse banco de dados agora de informações facilitou muito o trabalho da guarda, então o trabalho da polícia, então enfim, ele facilitou muito para a gente estar sabendo que os bandidos estão andando na rua, né? Então tipo assim, os procurados. Esse convênio da Smart Sampa, ele é via guarda municipal, ele é pela prefeitura? Na verdade é um convênio do governo estadual, né? Então o governo estadual faz um convênio com o município. Isso, a responsabilidade fica com a Guarda Civil Municipal. Então não é pela Polícia Militar, é a Guarda mesmo? Não. E tem a Polícia Militar também tem o convênio junto também. Que depende, também tem acesso, também depende desse convênio. Então, tipo assim, esse convênio para ele ter esse acesso também. Tem prazo isso daí ou não? Já está, na verdade, a situação está extremamente avançada, é só uma questão de problema técnico, assim, relacionado a IP de não seria nem, na verdade, não seria ID de internet, então IP fixo, a questão para essa transmissão de dados agora ser segura, né? Detalhe mesmo, então. Detalhe mesmo, então é de ponta a ponta, né? Seguro de ponta a ponta. Então, nossa, pessoal, isso aí que ele está falando é muito bom. Para quem não conhece esse software, esse Smart Sampa, que já está em atividade no município de São Paulo, são câmeras esparramadas pela cidade toda, aí pega as pessoas, mas não vai pegar a pessoa e falar, a lei, não. Uma pessoa que tem um mandado de busca, uma pessoa que é fugitiva da justiça, tá todo mundo correndo atrás dela, ninguém sabe onde ela tá, a câmera identifica o rosto dela, manda para as autoridades, fala, pessoa com mandato em aberto, pessoa procurada, foi vista na rua tal agora. A polícia ou a guarda, em questão de segundos, aborda e aprende pessoas que estavam, às vezes, anos fugindo da justiça. Então isso, sem dúvida nenhuma, traz muita tranquilidade para quem trabalha e para quem vive na cidade. Com certeza. Então, pragar, né, pelo crime que cometeu e justamente, né? Então, e afugenta os pilantras, né? Porque o pilantra sabe que o negócio tá vigiado, ele fala, aqui é embaçado, eu vou pra lá. Aí pode, vai pra outro lugar. A cidade não tem, então vamos procurar na outra cidade. Exatamente, então, a ideia é essa. A ideia é essa, então, tipo assim, uma cidade monitorada, sistema inteligente, então, tipo assim, traz muita segurança para o município. Então, isso tá fantástico no nosso município, tem resolução de casos excepcionais, então, tipo assim, furtos, enfim, roubos, então tudo diminuiu depois da instalação desse sistema? Na verdade, a gente teve uma redução significativa, então, tipo assim, mas os crimes ainda continuam acontecendo, mas com uma resolução muito maior, então, tipo assim, com esse apoio hoje para a Polícia Civil, a resolução de casos é muito maior, então, tipo assim, o monitoramento ele é preventivo, né? Ele acaba frustrando essas pessoas mal intencionadas, porque a teoria do crime, o cara cometeu o delito com a intenção de não ser pego, né? Então a sensação da impunidade. Então isso acaba acontecendo, o cara vou cometer um delito, mas se ele saber que ele vai ser preso, ele não vai cometer. Então, tipo assim, a viatura na rua, então o monitoramento ativo, então ele vê que existe um sistema, né? Existe um sistema inteligente fazendo essa captura de placa, então o cara já fica preocupado, tanto é que esses meliantes desse roubo, ele já vem com as placas adulteradas, então percebe que o cara ele faz algumas manobras para tentar burlar o sistema, mas aqui em Amparo foi frustrado, então tipo assim, onde existe uma polícia, uma guarda civil preparada, treinada, tal, e o pessoal enganjado em fazer segurança pública, o bandido não tem vez, o bandido vai pra cadeia mesmo. Então, que bom. A gente que mora aqui, a gente fica feliz. A nossa cidade está nesse padrão, então, graças a Deus. Estamos bem avaliados na questão de segurança pública. A Guarda Municipal bem ativa, bem atuante aqui. Bem ativa. Então, em 2023, a gente foi eleita a cidade mais segura aí, cidade de menos de 100 mil habitantes, com questão no quesito homicídio. A gente não teve um homicídio na cidade. Então, tipo assim, porque são crimes de grande proporção, né, que causa grande comoção.
Então são estatísticas que ajudam a gente, que abrilhanta também o trabalho da segurança pública, né? Então, tanto da Guarda, quanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, que são enganjados em fazer segurança pública, né? E junto também com o Ministério Público, com o Judiciário também, que aqui em Amparo é bastante atuante. Que todo mundo trabalha junto, funciona redondo? Trabalha junto, a gente tem um GGI, né, que é o Gabinete de Gestão Integrado, então a gente tem reuniões aí mensais, então com todos os poderes da cidade. Então, isso é interessante. Então mensalmente você está conversando com o pessoal da delegacia, com o pessoal da Polícia Militar. Esse delegado titular do município, então o comandante, o capitão da Polícia Militar, isso é importante. Então, tipo assim, o capitão da Polícia Ambiental, do Corpo de Bombeiros, enfim, então, tipo assim, todos dentro de um conjunto, promotor de justiça, juiz, enfim, então, tipo assim, todos isso não é todo lugar que tem, não. Não tem, não. Isso existe uma lei, né? Então, existe uma lei, então, para isso acontecer, então a gente se reúne e monta a estratégia para a questão da redução criminal. Então, tipo assim, isso facilita bastante. Com certeza, tem cooperação em vez de competição entre vocês. Isso é bom. Facilita bastante. A população agradece. Facilita bastante. Então, tipo assim, recentemente teve até uma ação bastante visualizada aí, que é o pessoal fazendo fiscalização nas motos de alta cilindrada, né? Que é uma prática muito grande aqui na nossa região, né? Mediante as curvas, nas estradinhas. Então, infelizmente, sempre tem um cidadão ali que vem a óbito por causa da alta velocidade. Sim. Então, recentemente, foi domingo passado, teve uma mega operação, então, envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária. E vocês participaram também? A gente não participou porque era uma ação estratégica deles, né, dentro da rodovia, né? Então, tipo assim, eles estavam com um aparato fortalecido, não tinha necessidade da nossa participação, porque eles estavam com 10, 12 viaturas, enfim, então, tipo, estava com efetivo, então fez essa operação montada estrategicamente e para trazer segurança na estrada também, porque a gente também é usuário dessas estradas, então lógico que o turista, o pessoal é bem-vindo vir aqui com as motos de alta cilindrada, mas desde que não põe em risco a vida dos outros. Isso, para rolezinho, para passeio, então, tipo assim, não que venha ali se aventurar achando que é uma pista de corrida, que pondo outras pessoas em risco. Que não tem nada a ver com pessoas que andam de bike, pessoas que correm, pessoas que usam a via ali. Dúvida. Então aí acaba trazendo um problema aí. Então eu conheço várias pessoas que reclamam evitar esse trecho em final de semana por o risco que corre dessas motos. Então essas ações são frutos dessa reunião. Então, tipo assim, são estratégias para minimizar e trazer mais segurança para o município. Então, isso é fantástico no nosso município. Eu acredito que deveria todos os municípios ter essa iniciativa e essa ligação de informação, que fica muito mais fácil de trabalhar, né? Então, você sabe a demanda que existe, tudo dentro do seu poder constitucional, né? Lógico, do seu dever constitucional, mas tudo dentro da legalidade e sim bolando estratégias em apoio, em conjunto, que é fazer segurança pública e trazer tranquilidade para a cidade, né? Não, sem dúvida, a população agradece. Agora, Campos, eu queria te pedir um favor. Eu uma vez estive na Guarda Municipal, outro dia a gente recebeu aqui também um vereador que é Guarda Municipal, o Conrado. Sim. E a gente conversando muito a questão do Maria da Penha, a questão de violência contra as mulheres. Eu queria pedir para você, hoje a gente não vai conseguir, infelizmente, mas isso é uma coisa que a gente recebeu muita mensagem. As pessoas querem saber, e você é um cara que fala muito bem, então a gente vai querer chamar você de novo aqui para você vir explicar outro dia só a respeito da Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha específica da Guarda Municipal, é isso? Sim, existe esse projeto aí já desde 2021, então um projeto fantástico, na verdade, ele vai além da segurança das mulheres, é um projeto, então, tipo assim, de acompanhamento mesmo, de assistência a essas mulheres vítimas de violência no nosso município. Então, é um tema longo, sensível. Sim. Então, tipo assim, o nosso município, ele infelizmente tem muita violência contra a mulher, então infelizmente existe essa prática desse crime no nosso município, é um tema sensível e a Guarda Municipal é bastante atuante nisso daí, nesse projeto, né? nesse cuidado com essa vítima e nesse acompanhamento dessas vítimas. Então a gente marca um outro dia, a gente falar só desse tema. Por favor, que o pessoal vai agradecer demais, o pessoal sempre manda mensagem, depois que o Conrado veio aqui e comentou, e a gente mostrou que a gente fez um lançamento, participamos junto com a UOL do lançamento de uma audiosérie
da Luana Piovani, falando sobre violência do homem contra a mulher, mostrando os passos que o homem realiza, né? Como vocês gostam de dizer, o modus operandi do homem que agride uma mulher. Sim. Como que funciona, então isso deu muita repercussão, as mulheres querendo saber bastante. Aí quando o Conrado falou que existe a Patrulha Maria da Penha, sim, que a guarda faz esse trabalho, então muita gente pergunta. Então a gente vai trazer o Comandante Campos novamente aqui no programa para falar exclusivamente para vocês, mulheres, a respeito da Patrulha Maria da Penha, tá certo? Então numa outra oportunidade você volta comigo aqui? Com certeza. Um prazer. Comandante, prazer é meu. Muito obrigado. Pedir pra você esperar aí, a gente vai chamar o intervalo agora com vocês. Em todo lugar, sempre com você. Jornal A Tribuna. Estamos de volta aos nossos estúdios e hoje estamos recebendo aqui o Kleber da Aplique, é isso, não é? Isso, exatamente. Kleber Giraldi, galera da Aplique Suplementos. Sou aqui um atleta hoje, um amante aí de suplementos, de vida saudável, de saúde, na verdade, que é o que nós vamos conversar hoje. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Que isso. Agora, deixa eu te perguntar, que você já me surpreendeu. Eu estava falando da Aplique. Certo. Trouxe você, falei, meu, o cara trabalha no e-commerce, o cara mexe com suplemento. Aí você já mandou um atleta. Você é atleta? Sou atleta. Essa parte eu não sabia. Conta pra gente então, que história é essa? Na verdade, são 25 anos que eu já faço, que eu cuido do meu corpo, né? Eu era um carinha um pouco mais forte, vamos falar assim. Eu pesava 110 quilos e aí eu comecei há 25 anos atrás a fazer um processo de cuidar do meu corpo. Tá. Né? Naquela época, 25 anos atrás, se falava muito daquela coisa de, nossa, infarto por gordura no coração. Eu falei, opa, deixa eu correr atrás porque eu tava um pouquinho exagerado. E aí eu comecei esse trato todo com o meu corpo, cuidando da saúde, buscando suplementação. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 22. 22, né? Hoje eu tô com 48. Tá. Então eu fui cuidando aí, foi essa etapa da minha vida onde eu busquei realmente cuidar da minha saúde, né? Ir atrás porque eu não queria que alguma coisa acontecesse com o meu corpo, né? Eu não queria que algo acontecesse comigo. Eu falei, então é melhor eu me cuidar. E eu comecei todo esse processo desde lá de trás. Então, eu tenho essa vida de atleta já são 25 anos. Mas você faz algum esporte específico ou é só academia? Hoje academia, eu faço bike, né, mountain bike e também corro às vezes. A corrida não é meu, não vou pra maratona, nada ainda, mas eu corro porque eu gosto também. Você correu quando teve a corrida histórica de Amparo aí? Essa eu não corri, essa eu não corri não. Mas você participa desse tipo de prova? Mas eu participo desse tipo de prova. Corrida assim, 5, 10 quilômetros? É uma coisa recreativa. Exato, coisas básicas, não pequenas, né? Eu não tô ainda pra 40 quilômetros, ainda não chegou a minha lida. Mas mountain bike, sim, pedalo bastante, já fiz várias trilhas aqui por Amparo mesmo, Monte Alegre do Sul, muito bacana. São regiões bonitas, tem bastante gente pedalando. Isso, são regiões muito bonitas que agregam pra gente fazer exercício, a gente faz muito bem. Mas me conta uma coisa, você falou, há 22 anos atrás você começou a cuidar do seu corpo. Há 22 anos atrás não existia esse negócio de suplemento. Não existia, exatamente. Como é que foi isso daí? Eu até me encontrei com o meu primeiro treinador outro dia numa lanchonete. Ele falou assim, nossa, tem uma foto sua lá, tal, você precisa passar lá pra gente conversar. Eu falei, Daniel, beleza, vou conversar contigo lá. Ele começou com a história da alimentação. Ou seja, lá atrás a gente não tinha nada relacionado a suplementos, mas você podia cuidar da alimentação. Que na verdade é o começo de tudo, né? Quando você fala em suplementos, o suplemento ele é um suporte para quem vai começar todo esse trabalho. A alimentação ela é muito importante. Afinal de contas, nenhum nutrólogo, nenhum nutricionista fala para você para de comer e começa a suplementar, não é isso. Você come, alimenta, só que de maneira controlada, o que faltar a gente suplementa. Então aí que a Aplique Suplementos entra, porque a gente vai trazer o complemento para aquilo que falta na sua alimentação, para que você passe o seu dia com o seu corpo alimentado. Uma coisa que eu demorei para entender, quando eu era mais exageradinho, vamos dizer assim, foi que o Daniel me falou, esse meu primeiro treinador, ele falou assim, olha, quantas vezes você se alimenta por dia? Eu falei 2, ele falou, você vai começar a se alimentar 6. Eu falei, rapaz, com 2 eu tô gordo, você imagina com 6? Ele falou, então, é ao contrário. É aí que você vai começar a entender que seu corpo não precisa reservar mais nada, ele já tem alimento que precisa e a suplementação vem para isso. Só que a suplementação que nós temos hoje, isso que é bom a gente também frisar aqui, não é só para quem treina.
Na verdade, a Aplique Suplementos ela veio como um sonho meu e da minha esposa, que é minha sócia, Ana Paula, minha sócia na vida e nos negócios, de montar uma loja para ajudar as pessoas a cuidar da saúde. Então nós temos suplementos, claro, para os atletas que quiserem buscar, estão lá, todos eles, mas nós temos também suplementações vitamínicas para aquele que precisa repor. A terceira idade, nós estamos aí na melhor idade, na verdade, terceira idade é até meio ruim, estranho falar, mas a melhor idade, que é o quê? O pessoal, depois dos 35, 40, já começa a ter uma baixa de produção no corpo. Sim. Então nós precisamos suplementar. E nós estamos lá para auxiliar. E a Aplique, ela tem uma coisa muito bacana. A gente não fica só naquele atendimento simples, ele pega, compra gôndola, né, entrega, não. WhatsApp, você conversa com a gente, você pergunta, tira dúvidas lá na nossa loja física, que graças a Deus a gente vai montar agora para julho, atendimento totalmente humanizado, onde você vai lá e vai tirar suas dúvidas primeiro, para depois você consumir algum suplemento. Depois tudo você consumir alguma vitamina. Você já usou? Já usei, já. Você tem pelo menos a experiência de causa própria. Já. Em casa o estoque é maior do que da loja, quase, tô brincando. Pra quê? Pra consumir. Ana Paula, você falou, Ana né? Paula, isso. Você ou a sua esposa, algum de vocês tem alguma formação nessa área de nutrologia? Olha, a gente não tem. Minha esposa ela é psicóloga. Psicóloga? Eu, por incrível que pareça, sou da área de tecnologia há 35 anos. Só que eu me apaixonei tanto por isso, e eu comecei a estudar tanto, que eu acabei me especializando nisso. Entendi. E uma próxima ideia minha já é entrar numa faculdade de educação física. Para quê? Para poder auxiliar as pessoas. Sim. Com todo esse... Aí fecha, né, o grupo ali. O pacote completo. Nós temos algumas parceiras que são nutricionistas e nutrólogas, né? Então a gente tem na equipe parceiras que podem ajudar também as pessoas com relação a isso. Então nós temos uma equipe um pouco mais formada por profissionais. Você comentou um negócio que eu acho interessante a gente ressaltar aqui. Geralmente as pessoas pensam suplementação. Se eu estiver falando bobagem, você vai me corrigindo. Vamos lá. Mas a gente fala, são coisas distintas, né? Distintas. Academia. Então você vai para a linha lá, creatina, whey, pré-treino, blá blá blá, todo mundo conhece. Perfeito. Só que aí você abordou outros tópicos, né? Você fala a parte de suplementação, então numa melhor idade, quando passa dos 40 anos começa a baixar a produção numa série de hormônios. Exato. E tal, blá blá. Então são linhas diferentes, tem nada a ver com academia. Qual que é essa suplementação, vamos assim dizer, da vida normal, do ser humano normal? A suplementação da vida normal, suplementação vitamínica. Por exemplo, se você se sente muito cansado, aquela coisa do agito do dia a dia, né? A falta de disposição, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter suplementações que dizem respeito ao corpo, então você vai ter a creatina, sim, ela pode ser usada não só para quem treina, porque não, a creatina é uma coisa que te dá energia, te dá força, na verdade, né? Nós temos suplementos que dão energia, que eles são à base de cafeína, é claro que a gente sempre comenta, e fica a dica aí, gente, procurem um nutricionista e seu médico, porque cafeína acelera o coração. Sim. Ele é um metabólico, né? Um acelerador metabólico. Então aí nós temos esse também. Nós temos aqueles que precisam de vitamina D, nós temos vitamina do complexo B12 para musculatura, cálcio para os ossos, colágeno para a flacidez da pele e para as articulações. Então, não é só suplemento para academia, entende? Nós trazemos ali para qualidade de vida mesmo. Exato, qualidade de vida. É aí que é o ponto-chave nosso. Nós estamos aqui para proporcionar qualidade de vida para aqueles que nos procuram. Esse que é o ponto-chave da nossa loja. Hoje vocês estão só na internet? Hoje só na internet. Mas, por exemplo, tem alguém que está assistindo aí, sempre tem alguém que está assistindo e fala, ele falou o negócio do colágeno para ficar mais durinho, eu quero conhecer o colágeno. Se a pessoa quer conhecer o colágeno, como é que ela faz para entrar em contato com você, chegar até você? Vamos lá, gente. Aplique com K, A-P-L-I-K, suplementos. Desse jeito você encontra a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, Instagram e a nossa página oficial na internet, apliquesuplementos.com, também vai ter lá. Só que tem tudo, tem site que é o apliquesuplementos.com.br. Isso, .com. Só .com. O pessoal da produção depois vai colocar todas as mídias aqui. E aí você falou, tem YouTube, tem Facebook e tem Instagram. Todos eles. Aplique Suplementos. Aplique Suplementos. É isso aí. E no YouTube o que vocês fazem? Vocês põem vídeos de orientação? Como que é? No YouTube nós fazemos vídeos orientativos. Nós temos uma live, vocês podem assistir todo domingo às 10 horas. Essa live ela é instrutiva, a gente fica lá dizendo todo domingo? Todo domingo. Às 10 da noite? Às 10 da manhã. 10 da manhã? 10 da manhã, para poder ajudar todo mundo durante o dia a fazer. Trazemos receitas, nós temos um e-book de receitas muito bacana. E para quem estiver assistindo, se for possível colocar um link, eu trago para vocês. Não, pessoal tá em casa, presta atenção. Tá vendo esse QR Code que a produção vai colocar aqui, ó? Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Esse QR Code que vai aparecer na tela, apontou o celular, já vai abrir o e-book. São receitas de alimentação diferenciada?
receitas que a gente chama de receita fitness, Receita fitness? Mas é só pelo caso de a gente não coloca açúcar, a gente não coloca então é fitness, sal. isso é saudável. A gente não coloca sal em excesso, a gente não fala de gorduras que fazem mal. Ou seja, você vai utilizar recurso que você tem em casa, não é nada mirabolante, não. É que é saudável. Ela é Às vezes exato. fala de gordura, não usa uma, mas tem outras gorduras Tem que são outras saudáveis. gorduras saudáveis. Abacate, tipo um azeite, coisas... O próprio óleo de coco, O né? óleo de coco. O óleo de coco é uma coisa saudável. Então, assim, a gente traz receitas que você faz para os seus lanches. Pode ser um lanche da tarde, você fala assim, ai, nossa, deu aquela fominha. Lanche prático, gente. Você faz com o que você tem em casa. É muito bacana, muito bacana. E foi assim que você conseguiu dar enxugada. E foi assim que eu consegui. Tem foto do antes ou depois? Pessoal, Tenho. Olha lá, vamos colocar uma foto dele do antes e depois. Isso é importante, a gente brinca. É importante. Mas a minha história é igual a sua também. Eu precisava de 140 quilos. Nossa, mais do que eu. 140 Ganhou. quilos. Eu emagreci através da alimentação, sem remédio, sem nada, Pois sem é. cirurgia, sem nada. Então, você falou alimentação, ela é importante mesmo. E você comentou um negócio muito bacana, remédio. Né? Eu não sou adepto a nada disso. Tanto que eu fiz a minha caminhada também toda e vai falar, o pessoal fala de sibutramina, o próprio Munjalo hoje, eu não estou criticando. Vai ficar tudo Beetlejuice da cabeça. Não estou criticando quem usa, pelo amor de Deus. Eu não sou a favor, porque eu acho que ao longo do tempo prejudica você. Sim. Hoje é o imediatismo, dá tudo certo, mas lá na frente como é que vai ser? Então nós vamos tomar cuidado com isso. Nós queremos trazer longevidade. Sim. Com a suplementação nós vamos levar a pessoa mais longe. Só que se eu começar a usar recursos que vão atrapalhar meu corpo, aí... Uma hora a conta chega, né? Tem que pagar, não tem milagre. Uma hora a coisa arrebenta. Aí a gente traz pelo menos essa intenção de não nem mencionar nada do tipo para não falar, pô, eu quero não usei. Medicamento, não usei medicamento nenhum. Eu também sou absolutamente contra. Agora, vamos ver se dá para arrancar alguma coisa dele aqui. Primeiro, quanto à loja física, tem previsão? Não tem? Nós temos aí previsão para mais ou menos início de julho. Julho? Julho desse ano. Mas então, peraí, se tá com previsão para o início de julho, vamos arrancar alguma coisa dele aqui. Então já tem lugar. Já. Tô falando! É já no temos centro, qual bairro que é? Onde que vamos? É no centro da cidade. No centro da cidade, aqui em Amparo, na Rua Comendador. Arrancamos a rua já! É na Comendador, então. Se alguém conhecia lá uma galeria que tem em frente a uma loja de roupas ali, a Hering, né? Não vou fazer propaganda aqui, mas não tem como não dar ponto de referência, né? Em frente à loja da Hering tem uma galeria. Nossa loja é a loja 2B. Que maravilha, então, ó, super fácil de achar. Fácil, Você aonde que é? Em frente à Hering. Pronto, resolvido o seu problema. E para você, comodidade, estacionamento próprio. Então você não precisa nem parar na rua, para no estacionamento com todo conforto, toma um café com a gente lá antes da gente conversar, tem um café, atendimento humanizado, uma aguinha para você se refrescar, top demais. Pô, maravilha. Eu vou, vocês não vão, eu vou. Te espero lá. Julho. Eu te aviso, pode deixar. Olha, vai avisar, eu só não tenho a data ainda. Estarei lá na inauguração. Com certeza. Vou lá parabenizar e torcer pelo sucesso de vocês, vocês possam levar qualidade de vida para muita gente. Levaremos com certeza. Você muito obrigado pela participação. Imagina, e aproveitar e chamar a Cacá. Você conhece a Cacá? Não conheço. Não conhece? Ainda Então você não. vai conhecer a Cacá com a previsão do tempo. Cacá, é com você. A semana começa com temperaturas amenas, o céu parcialmente nublado. Na quarta e na quinta, a previsão é de chuvas, com uma queda significativa nas temperaturas. O final de semana terá um tempo firme, com sol predominante e temperaturas agradáveis. Valeu, Cacá! Muito obrigado. Agora deixa comigo que é o seguinte, pessoal. Nós vamos chamar o Paulinho Cunha, porque o Paulinho Cunha, como todo domingo, ele sempre traz pra gente tudo sobre o esporte, tudo que tá acontecendo na rodada do Brasileirão, mas essa semana tem alguns pormenores especiais. Então eu vou chamar o Paulinho, que o Paulinho, fiquei sabendo que ele foi lá no Morumbis, né? O Morumbis, o estádio do São Paulo, Cícero Pompeu de Toledo, o grande estádio do São Paulo, Morumbis. E ele foi lá fazer cobertura, acompanhar os jogos, gravar de lá. E eu queria mandar um grande abraço pro Paulinho e falar pro Paulinho: Paulinho, tá chegando mais um São Paulino aí pra gente ir no Morumbis assistir jogo, hein, Paulinho? Graças a Deus, Mateu Menopausa nasceu, veio com tudo. E agora, próximo jogo que der, se der certo, vai eu, vai você
e vai o Teteu. Nós vamos junto lá no Morumbis. Agora, além do Morumbis, um beijo pro Mateu, meu filho que nasceu. Eu queria deixar aqui os parabéns pro Elton. Gente, o Elton, professor e lutador de Muay Thai, foi pra fora do Brasil, foi participar de uma competição e não fez vergonha não. Foi pra fora e foi campeão. Nós temos um amparense campeão fora do Brasil de Muay Thai. Então, Paulinho vai trazer tudo isso pra gente. Paulinho, é com você, meu compadre. Boa noite, meu amigo Cacó. Infelizmente não deu, viu? Noite fria e mais fria que essa noite aqui de sábado no Morumbis foi o jogo do São Paulo, viu? O São Paulo aí que sofreu uma derrota por 2-0 diante do Mirassol, um resultado ruim para uma equipe que estava tentando buscar aí uma melhor posição dentro da competição, já que o São Paulo tem sofrido muitas derrotas e empates aqui em casa também, né? Um primeiro tempo muito fraco, desorganizado, onde as duas equipes poucos se criaram, né, durante a partida. Teve uma oportunidade logo no comecinho do jogo do Mirassol e depois em seguida do São Paulo. Tirando isso, o jogo foi muito pegado, muita marcação individual e pouca criatividade. Já no segundo tempo, o Mirassol voltou melhor, buscando mais o jogo. Explorou muito bem o setor esquerdo defensivo do São Paulo, onde aproveitou em duas oportunidades, aí abrindo o placar para a equipe do Mirassol, né? O primeiro gol foi com ele, com o Gabriel, e o segundo de pênalti por Reinaldo, ex-São Paulo, ele mesmo, King Naldo, aí que acabou sendo até vaiado depois do gol pela equipe do São Paulo. Mas ele também depois ali na zona mista acabou, né, falando que a torcida do São Paulo tem um carinho muito grande para ele, que as vaias vieram apenas aí de uma minoria, mas não foi isso que a gente viu durante a partida. Bem, o nosso sonho, desde o trabalho está sendo realizado para a gente, esse ano do centenário, a gente está no próximo ano na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos passo a passo, vamos primeiro conquistar esse objetivo, esse tão sonhado no ano do centenário aí. E a gente sabe que a Sul-Americana, a Libertadores é tudo ali perto, mas vamos ficar com os pezinhos no chão e pensar primeiro na permanência e depois conquistar o que é um sonho de todos nós, que é uma competição internacional, para ter o primeiro jogo internacional do Mirassol, como teve hoje a primeira vitória do Mirassol numa Série A do Campeonato Brasileiro fora de casa. Então isso é muito bom, estar fazendo parte dessa história do Mirassol no ano do centenário. Espero continuar fazendo um grande trabalho aqui, como vem fazendo toda a equipe, e eu tenho certeza que vamos conquistar algo muito lindo nessa temporada. E o técnico Maximiliano também disse que a derrota vem em função da sequência de jogos do São Paulo, que a equipe sentiu fisicamente e não conseguiu ter um bom desempenho dentro de campo hoje à noite. Bueno, hoy repito, jugamos mal, sentimos la acumulación de jogos. En el desarrollo del partido vas perdiendo aún más lucidez en la toma de decisiones, y la carencia de esos jugadores por ahí que estamos hablando, de jugadores que gambetean, que tienen duelo, en la acumulación de minutos también se va sintiendo, y al tomar por ahí decisiones equivocadas por el cansancio, terminás fallando. Pero yo creo que la gente entiende el momento, todos entendemos el momento. Hoy perdimos y nos duele, pero creo que todos entendemos el momento que estamos atravesando, donde todos están haciendo su esfuerzo para que San Pablo esté siempre arriba en todos los campeonatos. El equipo se está entregando al máximo. Hemos conseguido pasar de fase en Copa do Brasil. Hemos conseguido pasar de fase en Copa Libertadores. Y bueno, hoy tuvimos por ahí un traspié. Pero ya el equipo viene sobrepasando todas estas dificultades que te voy mencionando. Entonces, juntamente con la gente, con el hincha, con el torcedor que
que apoya y que ve el esfuerzo de todos. Necesitamos de todos seguir focalizados en el esfuerzo para juego a juego tratar de ganar. Ahora se viene Copa y se van a seguir presentando dificultades, pero siempre pensando en trabajar, en mejorar, en crecer, porque en definitiva queremos ganar, porque el beneficio es para San Pablo, para el hincha, para nosotros, nuestra familia, y vamos a seguir hacia adelante haciendo lo máximo. E logo depois da transmissão, o Paulo Mendes entrevistou alguns torcedores que saíram daqui decepcionados do Morumbi, não só pelo resultado negativo, mas pelo fato de não ter jogado nada. A falta de criatividade, a defesa falhando e pouca finalização no ataque. Daí jogaram isso, né, essa responsabilidade aí para o técnico Zubeldia, né, que tem passado mais tempo fora do que dentro dos gramados aí, acompanhando a equipe do Tricolor. E aí, qual é a sua visão do jogo hoje? Olha, a minha visão do jogo, eu acho que o São Paulo, o técnico tem que colocar mais a molecada, ficou muito seguro com 3 zagueiros e mais pra cima. Os jogos anteriores, os moleques da base entrou e resolveu. E hoje colocou muito tarde. Bom, eu acredito que o Mirassol jogou muito bem pela direita e o São Paulo não conseguiu acompanhar esse lado e deixou livre, né? Entrou assim que um salto alto. Achou que o Mirassol aí, por ter uma folha mais baixa, talvez, não sei. Mas aí entrou como se tivesse ganho e o Mirassol aproveitou essa oportunidade aí. Não é comum um técnico ser expulso a cada 3 jogos, né? Tomar uma suspensão. Então, assim... faz a diferença, né? Você vê ali na beira do campo, sempre faz a diferença o técnico, né? Então, assim, precisaria de uma avaliação melhor da diretoria, que não é normal. Nem o Abel, que é chato pra caramba, não toma esse tanto de cartão que ele toma aí. Então, assim, mas faz falta, sim. A substituição não, mas o técnico faz falta. O São Paulo não teve 0 criações. Em vez de ele tocar pro meio e avançar pelo meio, ele tocava pelos lados. E o jogador do Mirassol ia encurralando. Daí o São Paulo, ele perdia a bola, tomava o contra-ataque, que gerou um pênalti ali, né, que foi desnecessário. Mais ou menos, São Paulo não estava tão escalado aí. Perdeu. Pai? E o pai? Achou o que hoje do jogo? Bem mal, né? Péssimo. Muito ruim. Acho que o pessoal estava cansado, não estava com muita pegada. O Zubeldia tem que tomar cuidado para não ficar suspenso, né? Que isso fica ruim e aí bora. Muita falta. Né? Tomara que no próximo... Caramba, muita falta. Lucas, Ferreirinha, todo mundo que corre faz falta. Mas Tricolor melhora, né? Kaká, eu fico por aqui. Esses foram os jogos de sábado, tá joia? Os jogos de domingo você acompanha segunda-feira no programa Corneteiros, na Rádio Cidade das Águas, no 101,3. E claro, também pelo YouTube na TV Amparo. Obrigado, Paulinho! Oi! Meus amigos, nós vamos terminando esse jornal. A minha dica cultural de todos os domingos. Agora eu vou deixar com vocês com um filmaço. Um filmaço com Rodrigo Faro, olhem só, com Rodrigo Faro, o filme que chama Silvio. Conhece, né? Oi, Silvio, boa noite.